Isso não é... Acho que já podemos começar, daí o pessoal já vai entrando durante o evento. Bom dia a todos, gostaria de agradecer a presença de vocês em mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje vamos falar um pouco sobre aspectos contratuais e tributários pós-Covid-19. Estamos aqui com o nosso escritório associado PNST Advogados, junto com a Andrea Sanden, a Juliana Meyer e a Mária Pereira de Carvalho, que vão trazer um pouco do como está esse momento agora para os grupos empresariais alemães e também toda a consequência contratual e tributária que a pandemia trouxe. Eventuais perguntas elas vão ser respondidas no final da apresentação e eu peço a gentileza de vocês escreverem na opção de Q&A que está aqui embaixo na barra de ação do Zoom. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para o Andras. Obrigado e tenham todos um bom evento. Bom dia a todos. Espero que estejam com saúde. Primeiramente, quero agradecer a Raká pela oportunidade de nosso escritório poder fazer esta apresentação. Conforme avisado na introdução, eu vou fazer algumas considerações gerais sobre o momento de empresas alemãs no Brasil
e depois as minhas duas colegas vão assumir as partes técnicas desse webinar. Como infelizmente não todas as empresas alemãs no Brasil são clientes do nosso escritório, eu tiro as minhas conclusões e considerações basicamente dos nossos clientes com quem nós fizemos muitas conversas nos últimos semanas e meses. Mas eu posso imaginar que as experiências devem ser iguais para as outras empresas alemãs e estrangeiros aqui no Brasil. Este momento é e continua sendo momento inusitado para o mundo inteiro. Eu já estou aqui no Brasil mais que 30 anos e sempre teve com uma certa regularidade uma crise no Brasil, mas normalmente com uma recuperação muito rápida. Ao meu ver, depois do confisco no governo Collor, a pior crise havia sido a recessão dos anos 2015 a 2017. Mas esta crise é diferente. Ela atinge quase o mundo inteiro e a razão dela não são produtos financeiros tóxicos, como na última crise mundial em 2008. Desta vez é um vírus que forçou boa parte do mundo fechar os seus negócios, as fábricas e confinar as pessoas em casa. As perdas dos PIBs estão enormes. As estimativas, que sempre mudam, chegam até 10%, tanto para a Alemanha, tanto para o Brasil. Na retrospectiva é sempre mais fácil, mas é impressionante como todo mundo foi pego de surpresa e sem preparação. Nas nossas conversas com os clientes, verificamos vários pontos interessantes. Praticamente todos estavam com perspectivas excelentes para 2020 e estavam indo muito bem até março deste ano. Dependendo do setor, as vendas continuavam bem em abril e maio. Como as matrizes na Alemanha foram atingidas pelas restrições pandêmicas mais cedo, já foram tomadas algumas medidas dentro do grupo, especialmente referente ao cash management e os investimentos. Em algumas empresas familiares, as famílias proprietárias deram a segurança de manutenção de emprego para subsidiárias no Brasil e no resto do mundo, que deu muita tranquilidade e motivação para os empregados. Referente às medidas legais editadas pelas autoridades competentes no Brasil, principalmente no campo trabalhista, as alternativas oferecidas foram avaliadas e tomadas conforme a necessidade de cada empresa e conforme o desenvolvimento da situação. A maioria antecipou férias em banco de horas e muitos aproveitaram a possibilidade da redução de jornada. Mas para todos, a manutenção dos empregos foi a preocupação número 1. Enquanto que o tributário, a grande maioria, estava continuando a fazer os pagamentos de impostos. E isso numa situação na qual todo mundo concorda que a preservação da caixa da empresa é o mais importante no momento. Isso talvez seja uma das características das empresas alemãs, não no Brasil, mas também no Brasil, que a consideração de não pagamento de impostos ou de desafiar judicialmente pagamentos que até o Poder Judiciário julgou não devidos, vem quase sempre em último lugar. A renegociação de preços foi assunto para todos, tanto do lado de fornecedores, tanto do lado de clientes. Em geral, quando os efeitos estavam ligados indubitavelmente à pandemia, houve negociação de boa-fé. Dos maiores problemas para as empresas alemãs era e é a forte desvalorização cambial do real. Alguns até conseguiram repassar o custo para os clientes, mas as consequências dessa desvalorização vai continuar sendo um problema entre matriz e filial para um bom tempo. Um dos aspectos positivos, do ponto de vista de grupo empresarial, eram as subsidiárias na China. Como a China foi um dos primeiros países a sair da crise, de novo,
Muitas subsidiárias chinesas estavam se recuperando rapidamente e, assim, ajudando o grupo inteiro. Ao meu ver, no Brasil, estamos ainda distante dessa recuperação. Para dificultar a vida das pessoas e também das empresas aqui, nós não temos só 2, mas 3 crises ao mesmo tempo. Além da crise de saúde e da economia, temos também a crise política. A imagem do Brasil no mundo e na Alemanha está, no momento, bastante negativa. Na Alemanha, até jornais conservadores têm um olhar bastante crítico e preocupado com a situação política nesse momento. Além da situação política e da saúde, a questão ambiental também voltou à cena. O parlamento holandês acabou de rejeitar o acordo Mercosul-Comunidade Europeia por causa disso. Essa imagem negativa, logicamente, pode ser negativa para novos investimentos. Por outro lado, a Alemanha é uma economia de exportação e eu acho que ela vai continuar sendo a favor da globalização. As empresas alemãs têm uma longa tradição aqui no Brasil, já passaram por várias crises e eles têm normalmente uma visão de longo prazo. O Brasil continua com as vantagens, como um grande mercado interno, pessoas criativas, muita coisa ainda para desenvolver, salários comparativamente baixos, uma agricultura muito desenvolvida e outras coisas. O Brasil tem também muitas empresas de qualidade excelente e uma cena de startups muito dinâmica, que podem ser interessantes para empresas alemãs, aproveitando o câmbio bastante favorável. O Brasil tem também a chance de aproveitar a crise para depois arrumar alguns problemas antigos, como a modernização da legislação trabalhista, que na verdade já está acontecendo, e a tributária e a desburocratização em geral para atrair investimentos. A crise evidenciou também a necessidade urgente e contínua em mais investimentos em saúde e educação, bem como a inclusão de milhões de brasileiros na economia formal. Isso tudo vai custar muito dinheiro. O governo alemão acabou de apresentar um plano econômico no valor de 130 bilhões de euros para ajudar principalmente as empresas médias e pequenas, mas também famílias e também as grandes empresas. O plano, surpreendentemente, foi elogiado por quase todos os lados. Se funcionar, eu acho que isso vai ajudar indiretamente também as subsidiárias das alemãs aqui no Brasil. Este era uma pequena avaliação do momento atual. As perspectivas e como vai ser a realidade mesmo vai depender muito com que rapidez a crise termina, também com que rapidez a ciência desenvolve uma vacina contra o Covid-19. Eu vou passar agora as questões técnicas para a minha sócia Juliana, que vai falar sobre os aspectos contratuais. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia para quem a gente não se falou ainda. Meu nome é Juliana, eu trabalho com a Andreas há mais de 15 anos, atendendo basicamente a clientes alemães que atuam aqui no Brasil. Nosso escritório é muito focado, né, em direito europeu, especialmente em alemães, e por via do nosso outro sócio, Renato Pacheco, na Escandinávia, e por via do nosso outro sócio na França. Então, a gente pode falar com legitimidade sobre esse momento dificílimo das operações europeias aqui no Brasil. Não no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Mas aqui a gente fala certamente com muito mais propriedade. Esses últimos meses, a gente trabalhou muito, eu pessoalmente trabalhei muito em repactuação de contratos, de todos os tipos. Repactuações grandes, repactuações pequenas, e eu acho que eu queria trazer um pouco dessa visão prática do que acontece na verdade, assim, para a gente discutir e criar reflexões juntas aqui. Como a Andreas disse, nosso escritório teve um trabalho rápido, logo depois do começo da crise, para falar com todos os nossos clientes que são mais antigos, que a gente tem uma relação maior, para saber como eles estavam preparados para enfrentar a crise, se já tinham algumas
ordenadas da financeira e estruturalmente organizados para isso. E o resultado foi muito satisfatório, a gente ficou muito surpreso. Não surpreso, porque a gente já sabe um pouco da cultura dos grupos, mas foi legal ver que muitos já estavam realmente preparados. O que isso mostra que é uma diferença cultural muito grande, né, dos grupos locais. Faz parte, né, como todo mundo trabalha aqui com empresa alemã sabe, essa coisa de economizar, de ter um caixa para uma necessidade. Então, felizmente, grande parte dos nossos clientes, com toda a consciência que o momento merece, preparados para atravessar alguns meses difíceis aí, que, como a Andrea disse também, acho que vai ser uns meses um pouquinho mais longo do que inicialmente a gente estava pensando. Falando propriamente da renegociação de contratos, queria levantar alguns pontos aqui que dá mais chances da empresa conseguir uma repactuação. Né? A gente foi bastante consultado esses dias, alguns clientes com muita razão, alguns clientes com pouca razão, e de outro lado, a gente representando as empresas que receberam pedidos de repactuação. E daí você vê que tem muito, né, muito oportunismo de pessoas que no primeiro dia da crise já pedem uma extensão de 90 dias e usando a pandemia como um instrumento para postergar ou até não pagar obrigações. Mas depende muito do caso a caso e especialmente desses fatores que eu tô aqui que trouxe aqui para elencados aqui no nosso slide. Tem que ser um contrato de longa duração para você pedir repactuação. Não pode ser um contrato de 2, 3 meses que não tem sentido, né? Tem que ter também, aumentam muito as chances de uma repactuação quando você está adimplente até o momento da pandemia. Não dá para estar inadimplente faz 6 meses, agora chegou a pandemia, então agora é força maior, eu quero postergar ou não pagar. O evento tem que ser superveniente, né, e imprevisível. A pandemia, o coronavírus foi decretada como pandemia, calamidade, então ela certamente será entendida como um evento imprevisível e superveniente. Só uma ilustração também, a gente recebeu esses dias um pedido de um grupo que queria repactuar um contrato que ele tinha assinado em final de janeiro. Final de janeiro, a gente não pode dizer que a pandemia era totalmente imprevisível, né? Não tinha chegado no Brasil, mas já estava bem alastrada e forte nos continentes asiáticos e europeus. Então, a nossa orientação foi de que o direito dele não era tão forte como ele achava que era. Assinar um contrato no final de janeiro, sabendo já do Covid, e agora pedir para rescindir pelo Covid é um pouco fraco. Outro ponto muito importante para você ter direito na repactuação é ter real impacto na cooperação. Se você, por acaso, felizmente, trabalha num setor que foi pouquíssimo atingido, fica difícil também você argumentar que teve um prejuízo, né? E quanto mais você tiver prova disso, melhor. Um outro ponto é a onerosidade excessiva, quando o contrato fica bem desequilibrado, de forma que uma das partes, pela razão da Covid, tudo que ela trouxe, criou uma onerosidade excessiva para uma das partes. Esse exemplo também posso dar claramente aqui de uma clínica que a gente atendeu. A clínica foi totalmente fechada e a operadora das máquinas tinha um contrato com pagamento mínimo. E como não tinha nenhum exame sendo feito, ficou excessivamente oneroso pagar esse pagamento mínimo. Esse contrato a gente está repactuando, já conseguimos alguma coisa, com muito bom senso dos dois lados, mas é um claro exemplo da onerosidade excessiva. Outro exemplo muito comum para todo mundo também são as locações de shoppings, especialmente, né? Os shoppings estão fechados. É difícil, quase impossível, para que os lojistas paguem o aluguel mínimo, mesmo sendo mínimo, porque e estão pedindo, então, baseado no faturamento. Além disso, é importante também que se prove que a empresa está tomando todas as medidas razoáveis e necessárias para mitigação de perdas gerais. Em outras palavras, não é coerente pedir a redução num contrato e continuar gastando bastante com outro, alguma coisa supérflua, ou assim, tem que ser, se você conseguir provar esse dever de mitigação de risco e de perda por completo, o teu direito fica mais forte, né? Você tem que ser coerente com aquilo que você está pedindo. E um ponto bom também que a gente viu que funciona bastante, influi bastante na negociação, é como o contrato está escrito. Cláusulas de caso fortuito e força maior, até há pouco tempo, era uma cláusula meio padrão. Colocava lá atos de Deus, a natureza, se vier, as partes estão desobrigadas.
Alguns contratos que a gente trabalhou têm uma cláusula muito específica, por exemplo, o que é caso fortuito? Atos de Deus, da natureza, terremoto, daí está escrito pandemia, doenças, calamidades. Quando você tem mais específico, quanto mais específico menos espaço para dúvida tem. Não estou dizendo que isso é determinante para ter na renegociação ou não, mas todos esses pontos que a gente trouxe aqui certamente influem para mais ou para menos a tua força numa negociação. No próximo slide, a gente vai falar, a gente tem aqui casos rápidos assim, de abuso de direito, como eu falei. Tem gente que acha que a pandemia por si só já é razão para não pagar obrigações. Não é verdade. Tanto é que a jurisprudência, em sua ampla maioria, não só nesse caso de crise, mas como nas crises macroeconômicas passadas, especialmente da desvalorização do real, da crise dos caminhoneiros mais recentemente, praticamente uníssona, dizendo que mudança de moeda, inflação, variação cambial, crise econômica no Brasil, aumento de déficit público, não são causas para se considerar eventos de força maior. Ou seja, não é por isso que você pode pedir uma repactuação do contrato. Além disso, o risco do negócio em si, é claro. Você sabe que o negócio tem risco, você não pode atribuir, o risco foi não atingir, então eu posso pedir a repactuação. Claro que não, né? Nessas nossas negociações também com os grupos estrangeiros, a gente... Maria, pode colocar o próximo slide, por favor? A gente exigiu de ambas as partes, quando possível, certa criatividade na repactuação. Nessas conversas de repactuação, vários elementos podem ter trazidos à mesa para a gente conseguir um bom resultado para os dois. Evidente que isso funciona quando as duas partes têm um mínimo de boa vontade e bom senso, né? Mas, por exemplo, os que mais comuns aqui que a gente tem repactuado pedindo carência no pagamento de 2 ou 3 meses, especialmente desses meses mais complicados, maio, junho. Começou em março, né? Então, abril, maio, junho, a gente tem pedido carência nesses 3 meses. Prorrogação das obrigações relativas a esses meses dos próximos, porque todo mundo vai ter um impacto de caixa, de fluxo de caixa, de recebimento nos próximos meses, né? Abatimento do valor, é claro. Parcelamento das parcelas, tipo, você tinha, por exemplo, tinha um cliente que a gente tinha que pagar um determinado valor alto em 3 parcelas. A gente pediu para repactuar esses 3 em 10 sem juros. E a outra parte, com bom senso, também concordou, porque é melhor receber isso do que nada, né? Pedimos também extensão do contrato. Então, assim, olha, eu quero uma redução, uma carência e um desconto aqui, mas eu me comprometo a ficar mais 2 anos comprando com um pedido mínimo, ou com 2 anos a mais de distribuição, enfim, dar uma contrapartida também para que a outra parte não fique com prejuízo, né? Em algumas das repactuações, poucas, é verdade, mas algumas a gente conseguiu até incluir alguma coisa de garantia, um penhor pessoal, um aval pessoal, algumas outras formas de garantia. É pouco, mas assim, às vezes a gente consegue alguma coisa que não custa tanto, né? E dá um certo conforto para o credor em concordar com uma repactuação. O judiciário, nosso escritório tem essa filosofia muito de acordo, bom, né? Muitas vezes não é excelente, mas é um bom acordo, melhor do que uma boa briga no judiciário. A gente tem usado o judiciário como última ratio. Isso depois que você tentou telefonar, ligou, mandou e-mail, mandou notificação, tentou repactuação de todas as formas e não teve uma resposta minimamente positiva ou razoável, daí sim ação. Infelizmente, a ação, às vezes, é também o que resolve, né? Algumas empresas são... alguns poucos casos, que a gente teve 2 empresas muito inflexíveis para renegociar e nosso cliente com um direito muito forte. Daí sim a gente teve que entrar com uma repactuação, conseguimos as liminares e foi assim. Mas, infelizmente, a gente usa isso como realmente a última ratio. Por quê? Por vários motivos. Principalmente porque, quando as partes negociam, elas já sabem ao que elas estarão obrigadas. Elas sabem de antemão o que elas combinaram, o que elas vão ter obrigadas. Não vão dar esse direito de decisão para um terceiro. Além disso, tem a lentidão do judiciário, que a gente conhece bem. Agora vai ter uma excessiva leva de discussões judiciais, vai piorar ainda essa lentidão. Custos, evidentemente. E o fator que a gente já falou, que vai dar a terceiro a chance, a decisão de uma coisa que é das partes, e que o terceiro conhece muito menos do que a parte.
Então, de novo, a gente está tentando manter todos os contratos de repactuação amigável, e usar a repactuação, usar o via judicial só quando necessário, mas sabemos que às vezes é assim que funciona, infelizmente, tá? Eu queria fazer uma rápida menção aqui a um PL, o pessoal já deve ter ciência também, é o PL 1179/20, que cria um regime jurídico especial transitório para vigorar durante a pandemia. Então, tem medidas de ações e determinações para várias áreas do direito. O que nos interessa aqui, rapidamente, é que, seguindo a jurisprudência que a gente comentou agora, exclui expressamente que inflação, variação cambial, desvalorização monetária é a causa de força maior. Isso vai estar nesse PL como causa explícita de que não é evento de força maior. Então, nem adianta levar para o judiciário com essa base de pedido. Em imóveis também, esse PL prevê que as liminares, não vai ter liminar de despejo para processos começados até dia 20/3, para dar uma segurada também na economia. Tem vários outros pontos aqui, se quiser eu posso compartilhar com vocês os principais pontos desse PL. Esse PL provavelmente vai ser referendado pelo presidente da República em breve, e tem que ser em breve também, porque senão perde o sentido de temporalidade, mas todo mundo entende que é um bom balizador para como o judiciário vai atuar e entender essas questões que não serão poucas nos próximos meses. Os julgados de São Paulo, tem 2 sites muito legais que a gente tem acompanhado bastante. Um hot site do STF e um boletim de um grupo de estudos do TJ São Paulo, que eles atualizam frequentemente falando sobre as decisões de processos relacionados ao coronavírus. Então, eu elenquei vários aqui, queria só falar algum para vocês, para a gente confirmar tudo que foi falado aqui. O juiz tem suspendido obrigações por 90 dias, especialmente quando é obrigação bancária, embora tenha uma orientação da FEBRABAN para que os bancos posterguem todas as obrigações por 60 a 90 dias. Alguns bancos e cooperativas não estavam fazendo, por razões diversas. Algumas pessoas que entraram na justiça, empresas, conseguiram, outras não, mas muito a depender de caso a caso, como a gente viu no primeiro slide. Planos de saúde estão devendo afastar a carência para custear tratamento de Covid de quem está na fase de carência. Condomínios, está uma enxurrada de ações de condomínios, tanto para permitir obras e mudanças, como para proibir obras e mudanças, a depender do tamanho do condomínio, da circulação das pessoas lá dentro. Enorme número de ações também relativas a aluguéis comerciais, porque à medida que a loja está fechada, o restaurante está fechado, ou não tem operação, não tem faturamento, então querem uma redução grande para esse período que estiver fechado. Estou falando aí de uma redução nos pedidos de 70%, 90%. As dos shoppings, igualmente, né? Todas as lojistas do shopping para não pagar o aluguel mínimo, falamos antes. Assembleias de credores nas recuperações judiciais virtuais. Revisão de planos de recuperação judicial, porque o que era cumprível há 3 meses, 4 meses atrás, não é mais cumprível agora. E pedidos de atividades como hotéis, locadoras de carro, para que sejam entendidas como essenciais para poderem abrir. Essas não têm tido muito sucesso, mas todas as outras que eu falei, em geral, quando a parte tem mínimo de razão, tem sucesso. Em resumo, o que a gente está vendo do judiciário? Bom senso, a despeito do que está escrito no contrato, a despeito do que já foi combinado, do que já está sendo conversado, o judiciário está com muito bom senso para determinar o que deve ser repactuado ou não, para que também não tenha um efeito manada de inadimplência geral para situações que não são devidas. Como último slide, o último ponto aqui, para a gente acabar essa primeira exposição e depois discutir, nossa orientação sobre os novos contratos. Muito bem, né? Já está feito agora, teve esse evento realmente imprevisível, que nos pegou todo o mundo de surpresa, mudou todo o modo de pensar, de falar, de agir, de fazer reunião, de trabalhar, de repactuar, para os novos contratos. Vamos pensar mais no detalhamento do primeiro detalhamento do que é evento de força maior. Quanto mais específico a gente puder colocar no contrato, melhor. E mais importante do que isso ainda é detalhar as consequências desses eventos. Por exemplo, Deus me livre, mas daqui 2 anos vai ter uma outra crise, aí, uma pandemia, uma segunda rodada de vírus. Como que a gente vai agir sem ter que renegociar, sem ter que ter judiciário? Quanto mais deixar detalhado no contrato isso, mais segurança para as partes, mais menos tempo perdido.
Então, a gente está trabalhando nessas cláusulas de forma que elas passaram de ser uma cláusula padrão para uma cláusula muito importante e detalhada. O que era um parágrafo virou uma página de cláusula. É chato, mas é melhor gastar 2, 3 horas agora do que ficar horas e horas com uma ação judicial depois. Além disso, pensar em formas alternativas de conflito, né? A gente sabe que tem mediação, tem arbitragem, tem o solucionador de conflito em terceiro, ad hoc. Então, pensar nisso também como uma forma, e a lei aplicável e foro. A gente, é cedo para falar isso, mas a gente vai ter estados que você vai ser mais receptivo e mais pró aplicação de força maior e não. Então, isso é um detalhe que você pode pensar também quando a gente for determinar a lei aplicável e o foro que vai ser discutido. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa nossa experiência prática nesses últimos meses, que foi um trabalho forte, sólido e como nunca teve antes, de repactuação de contratos. Está sendo, de certa forma, tem o triste da coisa, mas tem a consequência boa também, de ter novos desafios, da gente pensar de forma diferente. E eu vejo que é muito legal também, a maioria dos grupos e das pessoas estão com bom senso e com razoabilidade para isso, porque entendem que isso é quase uma solidariedade humana, uma solidariedade do mundo inteiro. É muito melhor, né, você repactuar e ter uma manutenção de contratos do que simplesmente cobrar uma multa altíssima, rescindir e colaborar para uma quebradeira e para uma situação mais difícil ainda do nosso país. Então, da maioria ampla dos nossos casos, a gente tem tido êxito nisso. Compartilho também essa impressão com os outros advogados, colegas que trabalham com contratos também. A maioria das pessoas estão entendendo isso. E o judiciário está aí também para nos ajudar quando a gente entende que tem direito e por alguma inflexibilidade e não razoabilidade da outra parte não consegue ser um bom acordo amigavelmente. Estou disponível aqui para a gente trocar ideias, questões, e agradeço muito ao Guilherme, ao Bruno, à Nina, da HK, por essa oportunidade. Eu adoro os webinars e os eventos da Câmara Alemã, porque são muito práticos, com uma abordagem bem empresarial, prática e uma troca de ideias sempre de alto nível. E agradeço também meus sócios Andrés, com quem eu tenho o prazer de trabalhar com a comunidade alemã por mais de uma década, quase uma década e meia, e Mária, nossa colega de tributarista, que também está defendendo os nossos clientes aí nesse momento que é necessário. Obrigada, pessoal, fico à disposição e espaço para a Mária falar um pouco sobre a parte tributária, que igualmente está sendo ultra demandada e questionada, porque toca no bolso, né, Mária? Agora sim, agora sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da RACA por estar podendo aqui falar com vocês hoje sobre os aspectos tributários da Covid-19. Eu tenho uma história bem longa com a Alemanha. Eu morei e estudei na Alemanha durante muitos anos e trabalhei sempre estive trabalhando com clientes alemães, assim, não só pela língua, mas também por entender como a mentalidade alemã e a forma de trabalhar na Alemanha. E tenho muito prazer em estar trabalhando no escritório com o nosso German Desk, com o Andreas Zanden e com a Juliana. E eu vim falar para vocês um pouco dos aspectos tributários. Para falar dos aspectos tributários no pós-Covid-19, eu preciso fazer uma pequena introdução das alterações fiscais que aconteceram nesse período de pandemia. Houve decretação de estado de calamidade pública pelo governo e foram adotadas algumas medidas fiscais com o intuito de apoiar o contribuinte nesse momento. Então, assim, nós tivemos algumas alterações de legislação fiscais que vale a pena destacar. Então, a gente começa destacando a prorrogação de prazos de obrigações acessórias. Por exemplo, nós temos a prorrogação da EFD Contribuições, a entrega das competências de abril, maio e junho, que foi prorrogada para 14 de julho,
A DCTF, também das mesmas competências, abril, maio e junho, foi prorrogada para 21 de julho. A ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, a sua entrega foi prorrogada para 31 de julho de 2020, né? A DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, ela esteve prorrogada tanto a declaração anual quanto o prazo para as declarações trimestrais. E isso para facilitar que o contribuinte se adeque a isso. A gente está falando no lado das empresas, mas também a declaração de imposto de renda de pessoa física, que sua entrega anual é sempre no dia 30 de abril, esse ano foi prorrogado por 2 meses e vai ser dia 30 de junho. Um outro ponto que eu gostaria de abordar é a prorrogação dos prazos para o pagamento de alguns tributos, tributos federais, né? A gente teve a prorrogação dos prazos das contribuições PIS e COFINS, né? Da competência de março, o contribuinte pode fazer o pagamento da competência de março até 25 de agosto de 2020, e da competência de abril, o prazo para pagamento também foi prorrogado até o dia 23 de outubro de 2020. Outro caso de prorrogação é a contribuição patronal, que também da mesma competência, março e abril, foram prorrogadas, março foi prorrogada para 20 de agosto e a competência de abril para 20 de outubro. No caso do FGTS, ocorreu a suspensão dos pagamentos das competências de abril e maio. E esse pagamento vai ser realizado de forma parcelada entre os meses de julho e dezembro, né? E isso até é uma forma essa realmente é uma ajuda. Porque se você comparar as contribuições de PIS e COFINS, por exemplo, a contribuição patronal, você posterga, mas se você optar por postergar, você vai chegar nos meses de agosto e outubro, você vai ter que pagar 2 tributos ao mesmo tempo, né? Então, essa situação do FGTS é muito melhor, porque assim, eu tenho 2 competências que eu vou pagar aí num prazo maior, de julho a dezembro, de forma parcelada ainda, né? Que não vai onerar tanto o contribuinte de uma vez só. Uma das primeiras medidas também que foram adotadas pelo governo foram focando no Simples Nacional. Então, os pagamentos relativos ao Simples Nacional da competência de março, eles foram prorrogados para até 20 de outubro, de abril até 20 de novembro e de maio até 20 de dezembro. A gente tem que falar também das reduções de alíquotas do Sistema S, né? Também das 3 competências, de abril, maio e junho, foi reduzida. Então, isso é um apoio maior ao contribuinte. Não é que eu suspendi o pagamento dessas contribuições e vou pagá-las mais tarde. Não, reduziu-se a alíquota para pagamento dessas contribuições nesse período. A gente também tem a prorrogação de prazos para pagamentos de tributos federais. Então, os parcelamentos, né? As parcelas que deveriam ser pagas na competência de maio, foi prorrogado o pagamento para agosto, das competências de junho para outubro e as competências de julho para dezembro. E também a gente teve a suspensão de prazos processuais, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Por exemplo, a PGFN, né, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela suspendeu a cobrança os atos de cobrança durante a pandemia e suspendeu também os prazos para defesas em processos administrativos. A gente teve a resolução 313 do CNJ, né, que também suspendeu os prazos dos processos judiciais até 30 de abril. Então, a gente teve um fôlego aí, quem trabalha com isso já sabe que as coisas começaram a voltar, mas de uma maneira até mais tranquila, né? Existem também algumas medidas que podem muitas vezes já estão sendo adotadas pelas empresas nesse período de pandemia, né? A gente tem um exemplo, é a utilização de benefícios fiscais. Já existem benefícios que as empresas, dependendo do seu ramo de atividade, elas podem adotar para ter um benefício para pagar menos imposto, como, por exemplo, a Lei do Bem, que foca em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, você tem os requisitos a seguir para a utilização desse benefício. Esse é um exemplo de benefício.
O outro que acaba sendo uma grande ajuda para a empresa são as medidas judiciais, né? Um exemplo desse, né, é que assim, o STF decidiu a favor do contribuinte que os valores relativos ao ICMS, eles não fazem parte, não integram a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, a chance de êxito, se a empresa não atentou para isso, né, já não ingressou ainda não ingressou com essa empresa, a chance de êxito do contribuinte, ela é realmente muito grande, né? E aí, o que gera, o que seria bom para a empresa nesse momento? Quando eu ingresso com esse tipo de ação, que eu já tenho uma decisão favorável no STF, a chance de eu conseguir uma liminar para suspender a inclusão do PIS e COFINS, do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ela é muito grande. Então, eu suspendo isso com pedido de liminar e eu já tenho para a empresa, eu já dou para a empresa um efeito caixa. Ela vai diminuir o pagamento desse tributo. O valor que eu pago de PIS e COFINS, ele vai ser melhor porque eu acabei de tirar um valor da base de cálculo dele. E um outro efeito que não é tão imediato, mas é a longo prazo para a empresa, é que a partir do momento que ela entrou com a ação, 5 anos para trás, ela vai poder restituir ou compensar contra os tributos. Ou seja, os tributos federais que eu tiver que pagar no futuro, eu vou poder, depois do encerramento do processo, eu vou poder compensar com os valores que já foram pagos nos últimos 5 anos. Então, eu tenho mais um efeito caixa da empresa que não só nesse momento, né, mas em qualquer momento, é de uma grande ajuda. Também tem o aproveitamento de créditos tributários. Olha, normalmente, isso é a minha experiência na prática, o que acontece é que, na maioria das vezes, que a maioria das empresas, elas recolhem mais tributos do que elas realmente deveriam pagar. Isso que acontece, né? A gente tem, geralmente, a impressão que não, as empresas pagam, sonegam, pagam menos impostos, mas não. Assim, a grande parte das revisões que a gente já fez, já trabalhou, as empresas têm crédito de impostos que foram pagos a maior, ou que já não existiam, e as empresas continuam realizando o pagamento desses impostos, né? E quando você faz uma revisão fiscal, sempre é recomendável que a empresa faça isso para saber se não só se está pagando e cumprindo todas essas obrigações que deve, mas também se também tem crédito. Isso acaba dando um crédito para a empresa, né? Então, não só nesse período, mas em qualquer momento é recomendável que a empresa faça isso. E esse crédito, ela pode usar com outros tributos para compensar o pagamento de outros tributos. Então, você também tem um efeito, claro, se você melhora o fluxo de caixa da empresa. Uma outra forma que a gente também, na prática, a gente tem utilizado, já vinha utilizando, e tem um apelo grande agora, a gente fez uma entrada muito grande nesse período para os nossos clientes, são de pedidos de regime especial, principalmente com relação ao CMS. A gente sabe, trabalhando principalmente com empresas alemãs, que as empresas que estão sediadas no Brasil, o que acontece muitas vezes é que elas acabam importando as mercadorias que vão vender no Brasil, elas acabam importando na Alemanha. Então, o que acontece nisso? É um exemplo que muitas vezes é utilizado para as empresas. Eu importo o ICMS a uma alíquota de 18%. Quando eu vou revender essa mercadoria, eu acabo vendendo para outros estados e aí eu tenho uma alíquota varia de 4% a 12%. Essa diferença de alíquota, que eu entro com uma alíquota muito grande quando eu desembaraço a mercadoria e quando eu saio com a mercadoria com uma alíquota menor, ela acaba gerando para a empresa um acúmulo de créditos. Então, ela vai fazer um pagamento muito grande na entrada e depois o que ela vai fazer, ela não vai conseguir fazer esse match dos impostos. Então, o que a gente pode pedir? A gente entra com pedido na Cefaz, né? Você pede para que no momento você suspenda em parte ou em todo, né, o pagamento de ICMS no momento do desembaraço aduaneiro. Que aí o que acontece? Você consegue usar esses créditos, então você não vai despender valores para pagar o imposto e você ainda vai conseguir utilizar esses créditos que você tem por um período até que você consiga normalizar a situação, né? E uma outra coisa que eu sempre falo, a gente sempre conversa com os clientes, é que é sempre importante fazer uma reavaliação
do planejamento tributário, principalmente o que foi feito para 2020. Porque o planejamento tributário que as empresas fizeram para 2020, eles foram feitos em 2019, no final do ano. E essa realidade, ela se alterou em razão da pandemia, em razão de todas as consequências da pandemia. É óbvio que a gente teve duas alterações, algumas para melhor e outras para piores. Alguns ramos de atividade, eles tiveram um crescimento muito grande em função da demanda da pandemia, e aí também vale a pena você fazer um planejamento tributário do que seria mais conveniente para você, o que seria melhor, por exemplo, lucro real ou lucro presumido, que nesse momento seria melhor, mas também para aquelas empresas que tiveram uma queda expressiva do faturamento, que se também qual regime tributário seria melhor para a empresa, o que ela pode fazer para passar melhor por essa situação. Então, assim, é sempre bom que as empresas, nesse momento, em qualquer momento, elas estejam sempre fazendo uma reavaliação do seu planejamento tributário. A gente acredita que é muito importante. Uma questão também que eu gostaria de colocar aqui, né, que são as ações tributárias, né, em virtude da pandemia, né? O judiciário foi muito adicionado também na área fiscal com relação à postergação e suspensão de pagamentos de tributos. Não só daqueles tributos que não tiveram seu pagamento postergado ou suspenso, que, por exemplo, é imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social, na esfera federal, na esfera estadual a gente tem o ICMS, não foi prorrogado o pagamento, e na esfera municipal, principalmente o ISS. Esse ponto é esse, e outro que foram ações que entraram pedindo um prazo maior para a realização desses pagamentos, né, que postergasse de um prazo maior. Acontece que a PGFN, ela divulgou recentemente o percentual de êxito da Fazenda nesses casos, que chegou a ser 80%. Então, o que acontece? O contribuinte, ele teve um êxito muito pequeno nessa situação de apenas 20%. Então, assim, alguns casos precisam ser avaliados caso a caso, realmente da necessidade da empresa postergar esses pagamentos, né? Então, cada caso deve ser reavaliado se a empresa está, por exemplo, nesses 20% que conseguiu entrar com isso. Então, assim, eu aconselho tomar cuidado para você não entrar com uma expectativa e acabar não concluindo isso, né? E por final, agora que eu já dei toda a introdução das medidas, dos aspectos durante a pandemia, eu gostaria de trazer para vocês alguns aspectos que a gente precisa prestar atenção no momento pós-Covid-19, né? Quais são as providências e o que a gente pode esperar, né, com isso. Como a gente teve, como vocês podem ver, a gente teve um grande número de empresas que entraram com pedido até de falência, mas de recuperação judicial, a gente está vendo que é um momento de muita dificuldade no país. A equipe econômica do governo, ela já tinha entrado com essa ideia de fazer um refis durante a pandemia, né? O que poderia ser bem complicado, porque aí você vai durante a pandemia e aí a chance de você ter que fazer outro pós-pandemia também seria muito grande. Então, o que aconteceu? Quando eles começaram a surgir com essa ideia, a Câmara dos Deputados, né, se adiantou, o Congresso se adiantou e começou a falar da possibilidade de fazer um super refis. E isso sim é uma medida que realmente pode acabar ajudando o contribuinte, as empresas, porque, como a gente já sabe, os históricos de refis, você tem diminuição de 90% de multa e juros, condições extremamente benéficas para parcelamento, que você parcela em vários anos, e inclusive no último refis, a gente tinha a possibilidade de pagar os tributos com prejuízo fiscal. E muitas empresas aderiram e que realmente foi bem importante. Então, a gente precisa acompanhar, de estar acompanhando isso no escritório, como é que vai se desenvolver no Congresso a questão desse refis, desse super refis. Antes de começar todo esse movimento da pandemia,
estava com grande força no Congresso e no Ministério da Economia da reforma tributária. A reforma tributária é um tema que há muitos anos a gente sabe que ele vem acontecendo, vem sendo falado e que realmente uma reforma tributária precisa ocorrer. Nós temos um número muito grande de tributos, um número muito grande de declarações, de obrigações acessórias que nós temos que fazer, e isso não só nos onera pela carga tributária, mas também despende um gasto da empresa. A empresa tem um gasto muito grande para conseguir cumprir com tudo isso. Então, o número de funcionários que uma empresa tem para fazer com que todas as coisas sejam é muito complicado, é muito difícil para a empresa. Então, essa reforma tributária, ela precisa ocorrer. A gente precisa acompanhar, estar atento em como ela vai ocorrer, em que moldes ela vai ocorrer. Ela estava muito entrando mesmo e quando teve a pandemia. Aí, é óbvio, outros assuntos muito mais urgentes que essa reforma foram entrando e tomando espaço no Congresso. Então, o que a gente espera realmente que aconteça? É que após pandemia se retorne as discussões no Congresso para a reforma tributária e qual é o projeto que vai ser aprovado, porque muitas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque elas são boas, outras coisas elas são totalmente inconstitucionais, né, e que visam lesar o contribuinte. Então, a gente tem, nesse momento pós-pandemia, ficar bem atento a isso. E, novamente, eu insisto, que eu já falei na última vez, a gente sempre conversa com os nossos clientes, é um novo planejamento tributário pós-pandemia. Porque aí eu vou ter um período que eu vou poder analisar, que já ocorreu, que eu já tive ou ganhos ou perdas, né, nesse momento, e após isso eu posso planejar novamente como eu vou seguir dali para frente. Eu acho muito importante que as empresas estejam atentas a isso, como eu vou me comportar também nesse momento pós-pandemia. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado as informações que a gente está passando, porque nesse momento eu acho muito importante a gente estar apoiando vocês e assim, as pessoas precisam realmente estar atentas no que vai acontecer, no que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Então, eu gostaria de agradecer à Câmara também a oportunidade de estar aqui hoje, falando isso com vocês, e nós estamos abertos a perguntas, a questionário. Muito obrigada a todos, aos meus colegas também. Muito obrigada. Bom, obrigado, Mária, obrigado, Juliana e Andreas, pela exposição. Acredito que isso já tenha ajudado um pouco os nossos associados a sanar algumas dúvidas. E nisso eu já gostaria de fazer a primeira pergunta para a Juliana. A sua opinião sobre uma rescisão de contrato de longo prazo em virtude da pandemia. Você acha que isso é viável? Rescisão de contrato, né? Isso. Eu vi a pergunta da Valéria. Rescisão, a gente não está tendo tanto êxito, porque se a outra parte já está dando como encerrado o contrato, não vai receber mais nada, ela está tentando cobrar o valor total para a rescisão do contrato. Então, na ampla maioria das vezes que a gente falou sobre rescisão de contrato, e que eu tenho lido também, não há muito espaço para repactuação, porque exatamente a outra parte já vê que não vai ter mais nada para receber, então cobra tudo que dá agora. Por outro lado, quando a rescisão é excessivamente onerosa, por exemplo, está atrelada ao dólar ou a uma obrigação impossível, alguma coisa, e não tem repactuação, a outra parte está inflexível, aí eu acho que talvez caiba algum pedido judicial, uma tutela antecipada, assim, tutela do Estado para ajudar num bom senso para a rescisão. Mas, de forma geral, especialmente em locações, que é está muito acontecendo, mais frequente, para repactuação até a outra parte está bem aberta. Agora, quando é rescisão, senão você vai acabar o contrato mesmo, então não vou te dar nenhuma melhoria. Mas, se tiver algum argumento forte, alguma razão que a gente possa elaborar bem e apresentar, por que não tentar, né? E se for excessivamente onerosa, como eu disse, se for muito grave, e a outra parte não quiser negociar, a gente tem o caminho das cortes. Se a Valéria quiser avançar, ainda trocar mais uma ideia, depois fica à disposição. Ainda na esteira dos contratos, né?
Mesmo que o projeto de lei 1179 se transforme em lei, você acha que continua aplicável a teoria da imprevisão para a revisão dos contratos, cujo equilíbrio tenha sido afetado pela pandemia? Sim, sim, sem dúvida. A teoria da previsão vai ser aplicada, é uma teoria muito forte, muito assentada e bem recepcionada pelas nossas cortes. O objetivo desse PL é evitar a excessiva judicialização, separar aquelas demandas oportunistas para demandas que são realmente importantes para o cidadão e para as empresas. É dar um bom senso na orientação da crise, porque a gente sabe que tem muita ação que é baseada naquelas causas que falamos antes, que não são causas de força maior, e sim estão sendo aproveitadas no momento para que a X, a B ou X não pague ou tenha uma redução significante nas suas obrigações. Mas a teoria da imprevisão não é abalada pelo PL. É só, se você tiver no caso a caso argumentos bons, ela vai ser aplicada. Certo. Bom, caso alguém tenha mais alguma dúvida, eu peço para que faça na opção de Q&A. A gente já vai encaminhando para o encerramento. Chegou uma pergunta agora aqui para a Mária. Se você puder responder, Mária, em relação às prorrogações, né? A DCTF de vários meses foi prorrogada, de março, abril e maio, deve ser entregue até 21 de julho. Porém, o prazo de recolhimento do PIS e COFINS de março é 25 de agosto para fazer. Dessa forma, como devemos entregar a DCTF de março em 21 de julho, sendo que ainda há impostos a serem recolhidos até 25 de agosto? Uma vez feito isso, não há risco de travar certidão com os débitos gerados pela DCTC sem recolhimento, que será feito posteriormente? Peraí que está mutado. Tá certo, obrigada. Agora sim. Não, essa também é uma questão que eu tive também, a gente já teve no escritório, e que é uma dúvida também para os clientes, né, para os nossos clientes, né, ela não casa uma com a outra. Da mesma forma que, não só da DCTF, mas é um outro ponto que a gente levantou, é da ECF também, porque a ECD, ela depende da ECF. Então, eu prorroguei o prazo da ECD, eu não prorroguei do prazo da ECF, como é que vai ficar? E aí é complicado mesmo, porque você tem você não precisa pagar até o final de agosto, mas pode ser pago até o final de agosto. Eu não tive na prática esse problema, porque meus clientes todos eles cumpriram o recolhimento já no prazo, porque foi o que eu já até coloquei. Se você não recolhe agora, se você tem alguma forma de recolher agora, no final como é que você vai fazer? Você vai recolher dois tributos em um mês. Então, o meu aconselhamento é esse. Mas, com relação, é um caso que pode dar problema e pode dar um problema na entrega, né? É uma coisa que precisa de uma discussão. E aí, eu acho que a outra pergunta também é com relação a ECD e ECF, uma declaração depende da outra, é exatamente o que eu falei. É exatamente o ponto que nós estamos em discussão. Se eu entregar, se eu tenho os dois prazos na mesma, o que a gente que eu vejo tanto no momento contábil, é que a contabilidade, ela tem lutado, as classes, o CFC, tem lutado para postergar essa entrega dessas declarações. E é exatamente esse ponto. Se a ECD, que é a escrituração contábil digital, eu dependo dela para fazer a ECF e eu tenho prazo nos mesmos dias, né? Então, é meio conflitante. O que eu acho é que essa ECF, o prazo dela também deveria ser postergado, como foi o da ECD, é a minha opinião. Certo. Tem uma pergunta para o Andreas, que vem do Renato. Bom dia, Renato. Andreas, você acha que os alemães aproveitarão a queda do real e a forte valorização do euro para novos investimentos no Brasil, apesar da pandemia? Bom, é uma possibilidade, sem dúvida, porque, digamos assim, quem já teve planos, já tem talvez um target escolhido, realmente é um bom momento
porque no momento realmente o câmbio é muito favorável. Quem ainda não tem vai fazer também outras avaliações. Digamos assim, a questão do câmbio não pode e não deve ser sempre o único parâmetro de fazer alguma aquisição no Brasil. Tem que levar em consideração também outros parâmetros como ambiente econômico em geral, político e outras coisas. Mas, sem dúvida, como eu já tinha falado, que aqui no Brasil tem empresas excelentes, que é de uma administração muito boa, com rede de distribuição muito bom. Então, quando você tem já um target, acho que vale muito a pena de pensar, de usar este momento para fazer esse investimento aqui no Brasil. Temos uma outra pergunta sobre tributos, né? A opção de solicitar via medida judicial a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS só vale a pena se a empresa tiver um volume de venda grande? Se a empresa geralmente não revende, não valeria entrar com essa medida? Olha, uma medida judicial, ela sempre tem que ser avaliada caso a caso. Então, o que eu aconselho, assim, não necessariamente grande, porque eu posso ter um volume de vendas que seja representativo, eu posso ter uma alíquota alta, um valor alto de ICMS que eu pago. Você tem, por exemplo, se eu faço uma revenda para outro estado, eu tenho uma alíquota menor. Se eu faço uma revenda no mesmo estado, eu tenho uma alíquota maior. Então, isso vai implicar no montante de ICMS que eu pago. O que eu sempre recomendo e converso com todos os nossos clientes é o seguinte: para eu saber se vale a pena ou não essa medida judicial, eu tenho que fazer o cálculo, eu tenho que abrir uma planilha e ver qual que é o pagamento, como é que eu calculo o meu PIS e COFINS, né? Como é que entra o ICMS na base dessa apuração, para saber se eu retirar o ICMS, o quanto a empresa vai economizar fiscalmente. E aí eu tenho que fazer isso para 5 anos para trás, né? 5 anos para trás, e também fazer uma projeção de quanto isso vale a pena no futuro da empresa. Então, não necessariamente só uma empresa grande vai lucrar com isso. Você tem empresas que a gente tem essa ação que foi muito benéfico, que são de médio porte e que ela teve uma economia fiscal representativa, mas sempre entrar numa ação, eu acho que precisa fazer um cálculo dessa conta para saber, olha, o gasto que eu vou ter e o quanto eu vou economizar. Isso precisa ser muito bem estudado por todas as empresas. Eu preciso fazer essa conta para saber se vale a pena ou não. E temos uma pergunta para a Juliana. Você havia comentado, né, sobre a negociação das cláusulas nos novos contratos, né, depois que aconteceu a pandemia, para a gente também se precaver de novos casos como esse acontecerem novamente, né? Então, você recomenda a aplicação da lei brasileira, alemã, ou de uma jurisdição neutra em razão da pandemia? Depende de que lado você está, né? Depende de cada caso, mas a princípio eu recomendaria a legislação brasileira, porque é aqui que as atividades acontecem, o juiz brasileiro tem muito mais consciência da situação da empresa brasileira do que o internacional. Como segunda opção, uma arbitragem no país neutro, por exemplo, a Suíça, o uso da ICC, ou mesmo a Câmara de Arbitragem aqui, da Eurocâmaras, que vocês também fazem parte. E terceiro, como último, a legislação alemã, mas lembrando que advogados brasileiros não podem emitir opinião sobre legislação, então a gente teria que entrar em contato com um dos nossos parceiros na Alemanha, ou um dos nossos consultores internacionais associados para discutir o que é melhor para cada caso. Não tem uma resposta exata para todos, é uma questão realmente peculiar para cada caso. Não sei se o André e a Mária concordam. Sim, concordo, Juliana. Bom, então a gente já pode encaminhar para o encerramento desse webinar. Gostaria de agradecer a presença de todos. Informar que na próxima semana a gente tem
outros webinários ainda pela Câmara Alemã. Então, a gente tem uma sobre migração laboral, teremos outra sobre comunicação, inovação e Open Banking. Então, para mais informações e inscrições, todos estão disponíveis no nosso site. Então, daí eu deixo a palavra para vocês para as considerações finais. Andrés, eu agradeço a todos, desejo um ótimo dia, espero que tenha contribuído para os negócios de vocês aí. Um grande abraço. Eu também... Ladies first. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a todos por terem reservado um tempo. Espero que tenha ajudado as pessoas que estão assistindo, e nós estamos sempre à disposição para conversar, para trocar ideia, porque é sempre útil, é sempre bem-vindo. Muito obrigada à Câmara por essa oportunidade também de estar falando aqui. Eu queria também agradecer a participação de todos. Estamos à disposição de qualquer dúvida. Eu sei que a situação é muito difícil, mas estamos acho que no barco com todo mundo, então eu acho que também todo mundo junto nós vamos sair dessa, e a minha confiança no Brasil está continuando. Bom final de semana. Obrigado a todos e bom Tchau, final de tchau. Bom semana. final de semana a todos.